Informação quente, hein? A Polícia Federal fez uma operação para combater a organização criminosa em... Meio-dia e 28 minutos, ao vivo de volta, trazendo para você informação quente, hein? A Polícia Federal fez uma operação para combater a organização criminosa internacional. De acordo com as investigações, o grupo fez fraudes bancárias na Europa e ainda é suspeito de lavagem de dinheiro aqui no Brasil. Sobre esse caso, tem mandados de busca e apreensão sendo cumpridos no nosso estado. Por isso, João Vitor Rocha, ao vivo de volta, direto da sede da Polícia Federal, traz as informações. Oi, João, tá contigo. Pois é, Léo, essa operação Eurogolpes foi um trabalho conjunto da Polícia Federal aqui do Brasil e também de polícias internacionais, especificamente da Europa, de Portugal e da Espanha. Foram 8 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos no dia de hoje aqui no Ceará e em outros estados do nosso país, por exemplo, Espírito Santo, Goiás, Pernambuco e São Paulo. São mais de 20 os alvos dessa operação deflagrada hoje. Quem vai ajudar a gente a responder todas as perguntas, a tirar dúvidas sobre essa operação é o delegado da Polícia Federal, Victor Mesquita. Delegado, primeira coisa que eu pergunto para o senhor, como que chegou no Brasil essa investigação que começou lá na Europa? Bom dia. Bom dia, excelente sua pergunta, porque essa investigação hoje ela é fruto de uma cooperação policial internacional, onde policiais que trabalham na Europol, que é um organismo internacional de cooperação policial, policiais da Espanha, policiais de Portugal, comunicaram a policiais do Brasil, da Polícia Federal, que também trabalham lá na Europol, comunicaram que brasileiros estariam cometendo fraudes na Europa, em Portugal, fraudes bancárias eletrônicas, que são aquelas pessoas que pegam dados da conta de terceiros e retiram seus valores. E esses valores já estavam sendo lavados na Espanha, mas a grande maioria dos recursos estavam sendo encaminhados para o Brasil para a lavagem do dinheiro, o que resultou hoje, inclusive, nessa operação. Aqui no Ceará, o que é que vocês já conseguiram encontrar, seja na operação de investigação e agora também quando foi deflagrado esses mandados de busca e apreensão? O que a gente pode falar especificamente do Ceará? Do Ceará, a maioria das pessoas que tiveram seus nomes utilizados estão provavelmente em território cearense. Até o momento, o que as investigações apontam é para isso. Mas com o resultado das buscas e apreensões de hoje é que a gente vai definir de fato o escopo da investigação, que provavelmente deve ser ampliado. O senhor citou que aqui no Ceará tinham pessoas que tiveram seus nomes utilizados. Os criminosos, de fato, que estavam realizando esses crimes, essas fraudes bancárias em Portugal e na Espanha, todos são brasileiros, moravam fora do Brasil, moram aqui no Brasil. O que a gente pode falar em relação a isso? São brasileiros cometendo crime na Europa e orientando, inclusive, europeus que moram ainda na Europa a cometer os mesmos crimes. Os brasileiros que coordenam o grupo criminoso. O que a gente pode falar desses golpes? São aqueles golpes tradicionais que acontecem aqui também no Brasil, de roubo de dados e acaba entrando nas contas. É exatamente assim o modus operandi? Infelizmente, são crimes comuns. Para a gente aqui no Brasil, são coisas que nós vemos diariamente, né, que são aquelas mensagens falsas que levam para sites falsos, ligações daquela famosa central telefônica, né, que a gente recebe ligações diversas com falsas centrais. Aqui, para nós, nosso sistema financeiro é um sistema bem forte, é um sistema financeiro muito moderno. Na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, são sistemas financeiros um pouco mais atrasados, que talvez não tenham tantos mecanismos de defesa quanto a gente tem. E ainda que temos muito golpe. Então você imagina um brasileiro que já está cometendo esse tipo de crime, quando ele vai para esses terrenos mais férteis, o resultado disso é como dessa operação de hoje, que em aproximadamente 200 portugueses aplicaram golpes de até 7 milhões de euros. Delegado, a gente pode fazer alguma conexão com crimes que podem ter sido realizados ou estão sendo realizados aqui no Brasil ou ainda é muito prematuro? É muito prematuro. Essa investigação hoje ela tem um escopo muito bem definido de lavagem de dinheiro, mas como eu te falei, pelo resultado das apreensões, esse escopo pode ou não ampliar. A tendência, na nossa esperança, é que esse escopo aumente. Só para eu concluir, tivemos prisões na operação de hoje? O principal alvo dessa investigação já se encontrava preso antes da gente fazer a operação. Perfeito, agradeço muito o delegado Victor Mesquita da Polícia Federal. Então, trabalho conjunto e bem sucedido da polícia na Europa, Espanha e Portugal, em conjunto aqui com a Polícia Federal, tanto do Ceará quanto de outros estados do nosso país. Volto com vocês, Marcelo e Leal. Obrigado, João, pelas informações, hein? Boa tarde para a nossa equipe, para todo mundo por aí.